que Deus me deu em preparar a sua noiva para encontrar com o seu noivo naquele grande dia. E nós sabemos que uma noiva, para encontrar com o seu noivo, ela não pode ir de qualquer maneira, né? A noiva tem que estar adornada, né? Se você for analisar, vamos fazer uma comparação sobre o casamento. Uma noiva vai encontrar com o seu noivo no altar, rasgada, suja? Não. Ela vai procurar um vestido mais lindo, uma roupa mais bonita, para poder estar lá para receber o seu noivo. Não é assim? É verdade. E assim também somos nós. Amém? Porque Jesus, ele faz uma comparação à sua igreja com o casamento. Amém? Então nós sabemos que nós vamos ter um dia de núpcia, o encontro com o noivo que é Jesus. E esse dia está perto. Amém, igreja? Esse dia está perto. Amém? Pode ligar o microfone, porque eu estava ontem ouvindo a pregação de Jesus. Eu não preciso nem de microfone, porque a minha voz é muito alta. Amém? Uma palavra que é conhecida, né? Aqui o relacionamento entre o crente e o mundo. Relacionamento entre o crente e o mundo. E o crente tem relacionamento com o mundo? Tem? Tem? De uma maneira de ir pregar o evangelho. Mas só que aqui nós estamos falando de um relacionamento, né? Que agora a gente não tem. Nós vivemos aqui nessa terra, mas nós somos peregrinos. Amém? É por isso que aqui no versículo 17 que e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus está dizendo que tudo vai passar, o mundo e a sua concupiscência, mas aquele, eu e você, nós que fazemos a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? É isso. Não mesmo o mundo, filhinhos, aqui nosso irmão João, né? Sabemos que João, aquele que teve a visão, né? O discípulo do amor, né? Que amava, aquele que Jesus colocou o seu ombro aqui quando Jesus disse que um dos seus ia atrair ele, um dos 12. E aí começaram a perguntar quem era, a perguntar a João, porque João era assim com Jesus. E aí ele colocou sua cabeça no ombro de Jesus e perguntou a Jesus quem era. Jesus disse aquele que colocar o pão molhado na sua boca, esse seria o que iria me trair. Amém? E nós sabemos que essas revelações, essas visões, porque está escrito é porque eles andavam com Jesus. Eles tiveram experiência com Deus. Escreveu que hoje saiu para mim, para você. E eu amo esse versículo, eu amo esta palavra, eu amo todos os versículos da Bíblia, mas como hoje é culto de libertação, eu costumo dizer que nós temos os irmãos que são novos convertidos. Amém. Principalmente para vocês que são novos convertidos, que precisam ser discipulados, precisa ser doutrinado, amém? Porque às vezes tem coisas que você não sabe, amém? Filhinho, não há vez no mundo, nem o que no mundo há. Amém? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Filhinhos, quem é filhinhos? Quem é que Deus chama de filhinhos? Nós. Porque Jesus, ele veio para os seus. Se você for ver lá em João 1, né? Diz que Jesus veio para os seus os rejeitaram. Jesus veio para os judeus, Jesus não veio para os gentios. Ele veio para os seus. Mas os seus rejeitaram ele. Mas aqueles que receberam ele, Deus deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Irmãos, veja que maravilha, veja que privilégio o Senhor nos chama de filhos. Glória a Deus. Outrora nós éramos bastardos, mas hoje nós somos filhos. Por que nós somos filhos? Porque nós cremos, nós aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, não me aceitaram. Mas aqueles que me receberam, Deus deu-lhe o poder
quê? De ser chamado filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos filhos por adoção. Amém? Glória a Deus. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que tem no mundo? Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. Como é que isso dizer para os irmãos? Deus, ele é amor. Aleluia. Amém? Tudo que não presta não vem de Deus. Vem de Deus? Não. Então, se eu e você amarmos o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está derramado no meu coração, no seu coração. O amor de Deus não está em nós. Eu não amo a Deus. Você perguntar aqui, eu sempre fazia isso no Costa Azul. Quem ama a Deus? Todo mundo levanta a mão. Você perguntar, irmão, você ama a Deus? Você perguntar, irmão Romário, você ama a Deus? Perguntar, irmão André, você ama a Deus? Irmão Rogério, irmão Breno, todo mundo diz que ama. Mas que ama, quem ama, obedece. Amém? Irmãos, você se lembra de Abraão em Gênesis 22? Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho, Isaque? Abraão obedeceu a Deus? Por que Abraão obedeceu a Deus? Porque ele amava a Deus. Irmão, sacrificar um filho tem que amar. Ele amava a Deus. Parece eu. Está em casa. Na minha. Era alguma coisa? Ah. Amém. Entendeu? Então quer dizer que Abraão, ele foi com o coração partido, porque o filho, o homem que não tinha filho, que já era velho, mas Deus fez uma promessa para Abraão. Mas ele foi por amor. Obediência. Então é por isso que ele ama Deus. Eu amo. Então se eu amo, eu tenho que negar a mim. Eu tenho que renunciar a minha carne. Amém, irmãos? Porque você ama. E quando você ama, você quer agradar. Quando você ama, você não quer agradar? Você quer agradar, né? E amar a Deus é obediência, irmãos. Amém? Aleluia. Então, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos que não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil porque é uma guerra. Eu costumo dizer, irmão, que nós trava uma guerra, uma peleja. Fica assim, a carne quer, o espírito quer. A carne quer uma coisa, o espírito quer. Não é assim? Que fica aquela guerra. A carne quer isso, o espírito quer isso. A carne quer isso, o espírito quer isso. A carne quer isso, o espírito quer isso. Quem vai vencer? Por que vai vencer o espírito? Por quê? Porque a carne, ela é, mas o espírito, ele é forte. Amém? Glória a Jesus. Então o que vai vencer? O espírito. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. É isso, irmãos. Porque nós travamos uma guerra. E quando nós estivermos aqui neste mundo, e quando nós estivermos aqui nesta matéria chamada carne, nós vamos travar uma guerra. Mas só que nesta guerra, só que nesta peleja, nós não estamos só. Como eu cheguei para os irmãos ontem e falei, como o Senhor falou para Jeremias, irmãos, o poder da oração, o poder do clamor é muito importante. Porque quando o Senhor diz, clame a mim, que eu vou te responder, não é só uma porta de emprego, não. Não é só uma enfermidade, não. Não é só por uma bênção, não. É a tentação que vai vir sobre as nossas vidas. Amém? Você vê Mateus 6,
A oração modelo que Jesus nos ensinou. Eu acho que é 6, é 10 ou é 13. Jesus, o que está escrito lá? A oração modelo. Não nos deixe o quê? Cair em tentação. Cair, mas livra-nos. Você tem que fazer a sua oração. Jesus deixou tudo escrito. Nós temos que usar a palavra de Deus. Poderoso. Quando Satanás vai tentar Jesus, Jesus usou o quê? A palavra. Satanás usou o quê? A palavra. Verdade, meu Deus. Mas diz também aí, ó, na palavra. Então, irmãos, Jesus, o Senhor disse, clame a mim, eu vou clamar. A tentação, o inimigo está me rodeando, então eu vou clamar. Você está me vendo eu gritar, eu vou gritar, me socorre. Não me deixa cair na tentação. Irmão, sabe qual é a minha oração? E vou ensinar também essa oração para você. Agora vamos ver se está disposto. Ou você acha que está jovem ainda? Vamos ver se está disposto. Porque eu estou disposta. A minha oração é essa, Senhor. Se o Senhor vê que eu não vou aguentar essa luta, se o Senhor vê que eu vou voltar para trás, porque eu não quero voltar mais. Eu creio que ninguém tem mais saudade, tem? Tem saudade, Leci? Tem saudade, irmão? Tem saudade? Não. Tem saudade, meu irmão Rogério? Leandro? Tem não. Tem não. Eu não tenho saudade. Mas só que o inimigo ele é ousado. Porque nosso irmão Paulo, ele diz o que lá em Coríntios? Aquele que está de pé, cuide que não Caia. Verdade. Nós somos tão fortes, irmãos. Nós somos tão fortes que a gente não possa cair. A gente pode cair. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o diabo, ele é sagaz. Satanás, ele não tem dó, ele tem piedade. Eu digo, Senhor, se o Senhor vê que eu vou voltar atrás, me prepare e me tire da terra. Mas comigo eu não quero voltar atrás. Está disposto a fazer essa oração a Deus? É um desejo do seu coração. Sabe por quê? Porque você não quer voltar mais. É melhor morrer com Jesus. Mas tem pessoas que têm medo de fazer essa oração. Sabe quando você faz essa oração a Deus? Você está dizendo, Senhor, eu não quero mais voltar atrás. Você está dizendo, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Senhor, eu não tenho estrutura, mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Você está entendendo? Você está desabafando com Deus. Está contando para Deus, Senhor, eu não quero voltar mais. Senhor, eu não quero. Senhor, me ajude. Como aquele louvor, Espírito Santo, ore por mim. Né? Me ajude nas minhas fraquezas. Você tem que pedir. Então, irmãos, nós agora não podemos mais amar o mundo, nem o que no mundo há. O que é que tem no mundo? A palavra mundo significa cosmos. Frequentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres, obviamente malignos. Amém? Preste atenção. É por isso que o Senhor deixou em mãos. Deus, ele se preocupou com tudo. Deus, ele se preocupa comigo e com você. Ele deixou tudo uma receita. Assim como você vai para Glória a Deus. Se você está com enfermidade, o médico passa a receita para tomar os medicamentos. Assim como Jesus e deixou a sua palavra. Deus. Para que a gente venha examinar, para que a gente venha, nos alimentar cada dia na presença. Glória a Deus. Ele deixou ele cuidado de nos proteger das artimanhas de Satanás. E como é que nós podemos nos proteger? Aqui, ó, pegando ela, ouvindo e guardando no nosso coração. Como o salmista ofereceu, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Não quer dizer que a gente não peca, não, que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas aqui nós estamos entendendo o que Jesus quer falar. Amém, irmãos? Ó, é por isso que o Senhor falou que ele vinha no mesmo mundo e o que no mundo há. Porque se você ama o mundo, o amor de Deus está em você, não está em mim. Amém, irmãos? Porque agora, como eu falei ontem, porque agora nós somos de Jesus. Amém. Porque agora nós temos o DNA. Amém, irmãos? Aleluia. Nós temos esse sangue na nossa veia. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Nós temos o DNA de Jesus. Aleluia.
Então nós somos a luz do mundo, só da terra. É verdade. Então essa luz tem que brilhar nesse mundo de trevas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás estende a parte de Deus consiste não somente nos prazeres, obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus e de resistência ou indiferença a ele e a sua revelação. E isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo. Na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas de moralidade, das filosofias, psicologias, desejos, governos, cultura, educação, ciência, etc. Arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicações de massa, esporte, agricultura, etc. Para opor-se a Deus, ao seu povo, à sua palavra e aos seus padrões de retidão. Você vai ver hoje. Satanás, ele tem mostrado muitas coisas belas. Como diz o irmão Leandro, cada ano está uma música nova. Agora é lento, né? Como diz o Leandro. É o tal de lento. É assim que o diabo age. Por que ele age assim? Para atrair, para seduzir. Ou você pensa que o inimigo ele tem coisas feias para te mostrar? Não, coisas belas. Se você vê cada música, você vê as meninas, as mulheres se acabando lá, né? Os homens se acabando, né? Você está vendo hoje o que o próprio Senhor falou lá em Daniel, que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Nós estamos vendo, irmãos, eu estava pensando hoje na televisão, eu estava falando aqui ontem. Uma médica, se fosse um ignorante, deixa eu investigar aqui para assistir. Se fosse um drogado, uma pessoa lá, você dizia porque estava cheio de droga. Mas uma médica matou sua família. Matou sua nora, matou seu filho e se matou. O que é isso, gente? Igreja? Abra os olhos. Abra os olhos. Jesus disse, quando vocês virem essas coisas, fiquem ligados, que o amor de muitos, os últimos dias, nosso irmão Paulo, lá em Timóteo, fala, o homem sem afeto, irreconciliável, sem amor, ingrato, arrogante, presunçoso, sabe o quê? Falta de Deus. É preciso, meus irmãos, o meu prazer é ensinar. Eu sei que às vezes até dói um pouquinho, mas eu estou querendo que vocês venham cada dia, ó, se limpar. Me limpa, Cada dia Senhor. vocês venham Me liberta, Deus. né, conhecimento, sabedoria, poder de Deus, autoridade contra o seu inimigo. Amém? E quem é o seu inimigo? É a nossa carne. O nosso maior inimigo é a carne, porque ela milita tudo contra o espírito. É por isso que aqui o Senhor diz, filhinhos, ora balançou de canto na gaça. Glória a Deus. Não é desse mundo, lá eu de canto na gaça, lá de casa. Nem o que no mundo há. Se vocês amarem o mundo, meu amor não está em vocês. Ele está dizendo, o mundo é isso, a concupiscência dos olhos, porque o que o olho não vê, o coração não sente. Se você não vê lá um copo de cerveja, você não vai lá querer tomar. Se você não vê lá um cigarro de maconha, você não vai querer ir lá usar. Se você não vê lá uma mulher toda despida, os seus olhos não vai ver e você não vai pecar. O mundo é isso, a concupiscência dos olhos. Porque o que o olho vê, aí vem, aí você peca. Cobiça. Amém,
gente? Amém. Então, irmãos, filhinhos, não ameis o mundo, a soberba da vida, a cobiça. Se vocês amam o mundo, meu amor não está em vocês. Irmãos, aqui falou também de desobediência, de rebelião. Você sabia que desobediência, rebeldia é como se fosse feitiçaria? E os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Rebelião é como um espírito de feitiçaria. O que é rebelião? É desobediência a Deus e a sua palavra. Se rebelando, como que é aquele louvor, quando o meu eu e o meu orgulho, quando o meu eu e o meu orgulho descem comigo e se misturar. Irmãos, você não vive mais para você. Aleluia. Amém, gente? Amém. Você não vive mais para você, você morreu. Eu morri, nós morrimos para nós. Quem está entendendo, mamãe? Glória a Deus. Você está morto. Amém, Jesus. Você está morto para este mundo. Você sabe o que significa o que fala o mundo? É isso aí. A concupiscência, a soberba, a prostituição, a beber, tudo isso que o diabo ele tem oferecido para o ser humano. Então, se você ama tudo isso, o amor de Deus não está em você. Porque o mundo, tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Estou dizendo para vocês que não é fácil. Se eu dizer para vocês que é fácil, não é. Porque nós temos um veículo chamado carne, que tem uma guerra. Mas como vocês mesmo abriu a sua boca e falou, vence o mais forte. Porque, irmãos, a carne é fraca? É fraca? O pecado não é vitamina? Não. É? Entendeu? Ah, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca. E o pecado vai te fortalecer? Não. Cada dia você vai se afundando mais. Verdade. Cada dia você está se afundando. Ah, porque a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca. O pecado, eu gosto de comer aquele com uma lei, né? Que fala, o pecado não é vitamina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus. Lá vai ele, na referência. Eu gosto de ir para a referência para que a gente vai entender a mensagem. Amém? Mateus 16, 26. 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 3,19. Tito 2,12. 1 João 2,15, como eu já li. Tiago 4,4. João 7,7. João 15, 18, 19. João 17, 14. Vou deixar que a igreja, embora, irmãos. Igreja sem falta. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A nossa preocupação aqui é preparar vocês para morar no céu. Aleluia. Bem, gente, eu não estou preocupado com multidão. Porque tem pessoas que estão preocupadas com multidão. Porque o próprio Jesus disse que naquele grande dia muitos serão chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Amém? Por que Jesus disse isso? Porque nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? É que a gente venha se separar. Se separar. Filhinhos, guarda essa mensagem. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Né? Não é dizer que você vai sair do mundo, você vai sair do mundo, não. É amar as coisas que o mundo oferece. Amar. Porque no dia que a gente vai para outro, Jesus nos tira daqui da terra. Quem achou pode ler Mateus 16, 26. 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa a sua alma. Amém? Com isso, porque tem pessoas aí, irmão, que estão também gananciosas. Que adianta eu viver o mundo inteiro? Que adianta você viver os seus prazeres, o seu deleite? Verdade. Que adianta você gozar um pouquinho, se alegrar um momento e naquele grande dia
ser lançado fora. É. Que adianta? Quantas mortes, hoje a irmã já ligou para mim, né? Uma mãe desesperada que um filho de 20 anos saiu para o carnaval, até hoje sumiu, não apareceu. É isso que Deus quer para os seus filhos? Irmãos, é isso que o mundo oferece. Satanás. Ah, mas eu quero estar lá, requebrando, gritando, com gole, com irmãos. Que adianta o homem ganhar tudo isso e perder a sua alma? De jeito nenhum. Quem achou Coríntios? 1 Coríntios 2:12. É bom você ler, para vocês entenderem, vocês vão parar. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Glória a Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Deus poderoso! Você recebeu de graça a sua salvação, a sua libertação. Irmãos, você era escravo, eu era escrava. Amém? Amém. Você era escravo do pecado, do diabo. Jesus hoje te fez livre. Livre! Irmão, quantas pessoas estão escravas, oprimidas, escravizadas na mão do diabo, mas mesmo assim não quer se render aos pés do Senhor. Oh, irmãos. Ora, eu decanto de gasto, de gasto. Glória a Deus! Irmãos, que presente e que maravilha. Irmãos, você é privilegiado. Nós somos ricos. Muitos é rico e diz que é pobre. E você, e muitos que é pobre e é rico. Se você é pobre materialmente, mas você é rico. Glória a Jesus! Nós somos ricos. Sabe por quê? Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Aleluia! Dono deste mundo, dono dos tesouros. Então quem é filho é o que? Herdeiro. Glória a Deus! Amém? Amém. Se você é filho, você é herdeiro. Glória a Deus! Mas para isso, você não pode amar o mundo, nem que no mundo há. Porque se a gente... Que comunhão temos com as trevas? Não tem nenhuma. Que comunhão tem? Irmãos, vocês sabem que nós somos cristãos. Até para você atrair um namorado, um cônjuge, para você arranjar na igreja, tem que ser crente. Porque a luz combina com as trevas. É bíblico? É bíblico? Sabe o que é? O jugo desigual? Não pode? Não pode. Ah, não, mas eu vou. Aí ela vem ou ele vem, depois ele vai ser crente. É mentira do diabo. Você vai cair no embalo, cair na armadilha e depois. Porque muitos é assim, muitos, já viu muitos. Para você ver como Deus tem cuidado com a gente, que até o povo de Deus, até para ter um relacionamento, tem que ser com crente. Porque a luz não se combina com as trevas. Combina? Não, mas a gente luta para a família, para que tá todo mundo ali, ó, todo mundo unido com Jesus, todos, entendeu? Porque não se combina. Até a criação dos filhos é diferente. Não é porque uma quer uma criação, o outro quer, né, irmã? Quer uma criação assim, o pai quer assim, a mãe quer assim, a mãe quer assim, o pai quer assim, mas os dois ali no caminho do Senhor, eu quero ver. Amém, irmãos? Glória a Deus? Glória a Deus. Glória o quê? Mas, não sou acreditado.
Quem foi mais poderoso? Eu só entendo por ele. Agora foi 1 Coríntios 3,19. 1 Coríntios 3,19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Quando está escrito, ele apanha um sábio na sua própria astúcia. Amém? Quer dizer que a sabedoria deste mundo, porque tem muita gente aí culto, instruído, mas a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque Deus está preocupado com, né? Deus está querendo todo mundo te oferecendo isso, hoje não finalizar. Todo mundo quer fazer faculdade. Os crentes hoje não querem mais ir para a igreja. Porque ele está assim, ó, né, irmão? Tá. Isso não é pecado, não, viu, gente? Não é pecado, não. Mas quer dizer, está procurando ganhar muito no mundo. Está procurando na terra aqui, né? Está esquecendo de, buscar. Aí naquele grande dia, a sua oportunidade. Deixa eu analisar os crentes estão perdidos de buscar o Senhor. Porque todo mundo agora quer ser dono. Claro que não é pecado, a gente não demanda. Mas aqui tem a ver com estudo também. Porque muitos querem. E tem pessoas que mais tem, mais querem. Que mais tem, mais querem. Eu recebi aqui no debatador. Ela quer ir. Mas você vê. E ela é bem sucedida. Ela é, a filha dela é. Mas ela joga, mas ela quer jogar no lixo, ela quer jogar na. Ela quer estar lá sempre apostando. Sabe por quê? Porque ela tem, mas ela quer mais. Aí 7 anos vai ganhar o mundo inteiro e vai ter aula. Você está entendendo? O mundo procurando mais e mais vai procurar, né? Quer dizer, vai para o nosso Deus, ele pode fazer dicas, porque ele é rico. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que nós falamos aqui foi o quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, quando está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Porque irmão, Deus está preocupado, Deus pega aquele que vai falar bonito, para ser um pregador, famoso. Deus pega o traficante, mas já vem um testemunho, para pregar, para confundir os sábios, os doutores da lei. Aleluia de vocês. Aleluia de mim. Né? A gente conhece eu não sei, eu não conheço, mas eu não conhecia o irmão dele, Solima, né? Não era maneiro, ele era o quê? Traficante ou ele era usuário? Mas era bem, né? Quer dizer, hoje ele é o quê? Eu confesso, oxe, ele viaja em todos os países, todos os lugares. Conhecido, a senhora já falou dele aqui. Glória a Deus. Deus pega as coisas loucas, os sábios deste mundo, para fazer nada. Porque Deus é assim, ele tem o poder. Amém, irmãos? Ele tem o poder, tem o controle, tem o domínio. É para esses filhinhos, não ameis o mundo. Não fique só na a concupiscência, a soberba deste mundo, porque só vai atrapalhar a nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Tito 2,12. Tiago 4,4. Tito 2,12. Bora a mão, Rogério. Tito 2,12. Bora lá conhecer a Bíblia. Bora ler. Bora na Bíblia. Tito 2,12. 2,12? Ensinando-nos que, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sobrio e justa e piamente. Piamente. Você entendeu o que é? Tito 2 que eu falei? Tito 2,12. 2,12. Foi? Foi. Ó. Ensinando-nos. Eu vou com 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobria, justa
sóbria, justa e piamente. Amém? Aqui, você vê o que? O apóstolo Paulo, né? Porque graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ensinando. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Amém? Amém. Ensinando-nos que renunciando. Tem que haver o quê? Renúncia. Renúncia. Aquele que gostava de... Eu gosto de fazer as comparações. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que jogava no bichinho, né, para fazer uma fezinha lá no jogo do bicho, não faz mais na loteria. Isso mesmo. Aquele que mentia não mente mais. Você está entendendo? Filhinho não é mesmo mundo, viu que o mundo há. Está entendendo, gente? Glória a Deus. Quer dizer, Jesus veio para mudar, fazer uma... Vamos dizer assim, como é que pode o homicídio vai nascer de novo? É isso aí. É isso aí. Foi para isso que Jesus veio. É por isso que Paulo diz o quê? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Irmãos, Jesus veio para isso. Aleluia. Um homem justo, sem pecado, deu a sua vida com tecnologia. Se eu amo uma mensagem da tua irmã, ele deu a sua vida pela minha vida. Quem era eu? Quem era você? Escravo do pecado? Nem caso. Ovelha perdida. Quem era eu? Para que um justo morresse por um pecador? Quem era nós? Quem era nós? Raciocine! Miseráveis, pecadores, irreconciliáveis, ingratos. Mas ele deu a sua vida. Porque ele escolheu o povo seu. Glória a Ele Deus. escolheu o povo seu, no caso. Um povo eleito. Glória a Jesus. Nós somos um povo escolhido. Irmãos, abre sua mente. Você não é qualquer coisa não, irmãos. Eu creio, Deus. Nós somos um povo eleito, sacerdócio. É raro. Uma geração eleita. O Senhor nos chamou lá no Pedro. Nós no Pedro, ele fala. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É por isso que ele diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se vocês amar o mundo, o meu amor não está em vocês. Você está entendendo o que é que tem no mundo? Que nós estamos pregando? O que é que tem no mundo? O que é que tem? Irmão Mário. O que é que tem Garcia? O que tem Rogério? O que tem dentro de casa? O que é que tem missionário? O que é que tem? O que é que esse mundo para oferecer? O que é que tem? Destruição. Destruição. Nada. É por isso que ele me chama, te chama, nos chama a uma responsabilidade. Tudo passa. Eu creio. Tudo vai passar. A concupiscência dos olhos, a soberba, a mentira, a orgulho, a prostituição. Tudo vai passar. Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Glorioso. Vai ter um fim, irmãos. Vai ter um fim. Vai ter um fim, igreja. Permaneça fiel. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Amém. E dar-te a coroa da vida. Oh, irmãos.